Em Machado, 11 horas e 3 minutos, está no ar o Jornal Difusora. Entre os assuntos de hoje, um bate-papo com Carlos Roberto Souza, o criador do Machado na TV, o canal que hoje é um sucesso. Também vamos falar a respeito do Banco Central, que deve anunciar nos próximos dias mudanças no Pix. Segundo pesquisas, os brasileiros tomam 2 banhos por dia. Saiba por que daqui a pouco no Jornal Difusora. Também vamos falar sobre os gastos com medicamentos pelo governo de Minas Gerais. Essas e outras notícias no Jornal Difusora, que está começando agora. Hoje é dia 13 de outubro, uma quinta-feira. Nós estamos ao vivo no 107,7 do FM, também no 760 AM, pelo nosso canal no YouTube, no site e também no aplicativo Difusora Live. Em nome de Unimed Machado, Sulastro Ferro e Aço, Elig Materiais Elétricos, está no ar o Jornal Difusora. Você está ouvindo o Jornal Difusora, as principais notícias do Brasil e de Minas Gerais para o seu dia. Muito bem, dando início ao Jornal Difusora, no primeiro bloco, aqui na bancada da Difusora Live, estou recebendo o Carlos Roberto Souza, que provavelmente você que está aí do outro lado nos acompanhando, ouvindo pelo rádio ou pela internet, está acostumado a ver aí o Carlos Roberto entrevistando muitas pessoas. E hoje, um pouco diferente, nós que vamos entrevistá-lo e falar um pouco do sucesso que é o canal Machado na TV. Carlos Roberto Souza, obrigado pela sua presença, muito bom dia. Bom dia, Bruno, e bom dia a todos os ouvintes da 107,7 FM. Carlos, você sempre teve esse carinho, esse amor pela comunicação, pela reportagem, por esse bate-papo, passar uma mensagem através de veículos de comunicação, no qual você já teve aí condição, como até mesmo falando de revistas, depois agora nesse crescimento da internet, você envolvido também com ele e o sucesso que é o Machado na TV. Fale um pouco desse seu amor pela comunicação, de fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo, ou que conheça melhor, conheça mais pessoas. Bom, tudo começou por uma brincadeira que eu fiz. Eu vou fazer uma propaganda aqui de graça, o Marquinhos do Carretão. Eu fiz uma brincadeira com o Marquinhos, filmei tudo e comecei a falar do Botafogo e tudo mais. E depois disso, dias depois, eu encontrei o seu Aldair Bianchini, lá da Araçaria Mussum, que em memória já faleceu, né? E ele comentou sobre o filme onde ele trabalhou. Também filmei, mas sem nenhuma intenção, só filmando. E na terceira eu encontrei o Jorge, irmão do Pelim, o saudoso Pelim do futebol. Ambos trabalhavam quando criança no cinema. Foi a partir daquele instante que eu parei e pensei, mas peraí, eu vou começar a entrevistar mais pessoas, a resgatar um pouquinho mais de cada uma delas, né? Seja no cinema, no teatro, no futebol, em todas as áreas da cultura. Aí eu comecei a trilhar esse caminho e, modéstia à parte, já entrevistei, com toda a modéstia, mais de 200 pessoas. É lógico que nem todas assim foram facilmente contato, né? Mas, modéstia à parte, consegui, conheci muitas pessoas, uma experiência fantástica, e aí comecei a pegar esse amor pela comunicação, principalmente a cultura do cinema, que de todas as formas culturais, o cinema é o que mais me chama a atenção, né? Ô Carlos, falando aí de cinema, obviamente nós vamos falar do canal, né? Falar desse trabalho feito junto ao canal, que é hoje grande parte aí, vamos por Machado, grande parte das pessoas de Machado estão seguindo o canal, né? Porque sempre tem matérias, tem entrevistas interessantes relacionadas aí com o nosso município, com a região, né? Na parte cultural também. O Carlos, que em alguns momentos arrisca aí como cantor também no canal. Descobriram? Na verdade eu não nasci com o dom de cantar, então eu me atrevi a soltar a voz com alguns sucessos do rock and roll, que eu gosto muito, né? E também um pouco de Frank Sinatra, tudo, mas fiz uma brincadeira. Eu até criei um canal no YouTube que é o Online Singer, seria o cantor online,
mas em matéria de seguidores a coisa tá fraca. Mas eu me arrisquei a soltar um pouco a voz, né? Pelo menos numa música me dei bem, pelo menos numa. Que foi a New York do Frank Sinatra. Tá, aqui é o sucesso aí do saudoso também, Frank Sinatra. Ô Carlos, aí falando na questão do cinema que você citou e mostra que você também é um amante dessa arte, Machado teve o Cine Limeira, né? Sim. E nossa região aí, infelizmente nós não temos mais o cinema aqui na cidade de Machado, mais próximo talvez em Alfenas. Conte um pouco para nós desse seu carinho também, desse seu amor pelo cinema e o que você sabe aí do cinema em Machado desde lá do passado. Bom, o meu amor pelo cinema começou quando eu era criança, quando meu pai me levou para assistir. Eu nasci aqui e fui criado em São Paulo para assistir um filme do Mazzaropi. Só que, por incrível que pareça, eu me apaixonei pelos trailers anteriores ao filme, que antigamente tinha aqueles trailers enormes, né, do filme Sansão e Dalila, de 1940, produção de 1940, com o Victor Mature, o pessoal das antigas deve estar sabendo. Aquelas cenas, cara, eu fiquei completamente doido com aquilo. Foi a partir daí que eu comecei a gostar de cinema, não só por diversão, como também pela parte cultural. O meu amor começou a nascer aí. Com relação ao Machado, graças ao saudoso Dr. Ricardo Rebelo, que escreveu um livro fantástico sobre Machado, a história do cinema começou em 1911, na época da manivela. Antigamente o cinema era tocado a manivela, tudo mais. O cinematógrafo, que era chamado. E depois eu conheci o Sr. Moacir Vieira, que foi falando sobre outras pessoas, tudo, e eu fui conhecendo outros cinemas que existiram aqui, como, por exemplo, o Cine Joia, o Cine Glória, onde hoje é a Câmara Municipal, que anteriormente era recreativo. Tinha o Cine Machadense, onde hoje é a Capela das Irmãs Concepcionistas. Algumas coisas foram mudadas lá. O Cine União, que mais tarde se tornou Cine Teatro Vitória, depois, com a vitória, aliás, na Segunda Guerra Mundial, o nome foi mudado. Depois passou para Cine Limeira, em homenagem à fazenda do Comendador Lindolfo. Foi ele que mandou construir esse prédio, obviamente. E depois, em 74, o seu Fernando passou a ser Cine Vogue. O Cine Vogue ficou com esse nome até a demolição da década de 80. O cinema de Machado é rico, entendeu? Tanto que aqui foi filmado o primeiro faroeste aqui na cidade, que foi o dos bandidos da Serra Baixa, que teve o Hélio de Andréia, o seu Oséias, teve meu Deus, me fugiu agora, um fotógrafo que faleceu agora em Mato Grosso, cujo sobrenome é Campos, também ajudou a fazer a produção. Então, Machado é rica em matéria de cinema, só que como toda cidade brasileira, né, não há essa valorização, infelizmente. Por último, Cinearte Café, né? Foi o último. Exatamente, do Bill. Perdão, pessoal, Cinearte Café, o Bill vai ficar bravo comigo. Carlos, e aí? De repente você vai nessa levada que é hoje o caminho melhor para conseguir passar algo e com a sua criatividade, a criação do canal Sim. Machado na TV. E muitas pessoas estão seguindo todos os vídeos no qual você coloca lá. Houve-se muito comentário, recentemente você pôs aí das mães e outros, agora você está colocando uma comparação do passado com o que é hoje, tudo isso muito interessante. Você imaginava esse sucesso do canal? Não, eu sinceramente não imaginava, porque a internet é interessante, a internet é um tiro no escuro, né? Você atira e não sabe, no bom sentido, pessoal, você não sabe para onde a bala vai. Então, obviamente, você espera um sucesso. Muitas vezes você faz algo que não tem nenhuma repercussão e, de repente, uma coisa simplória arrebenta, ou pelo menos as pessoas começam a divulgar. Quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, aliás, um grande abraço ao Sobral e a Cristiane do canal Cidade Alerta, que eles me dão uma força muito grande. A Cristiane também deu a ideia, cara, por que você não faz uma homenagem às mães e tudo mais? Comecei a fazer e deu certo. A partir daí comecei a fazer homenagem aos filhos. As pessoas mandando os filhos em homenagem ao Dia das Crianças. Só que os filhos eram marmanjos, né? Porque para todo pai e toda mãe, o filho, por maior que seja, ele é uma criança. Então, é muito legal, mas quando eu faço algo, eu sempre espero que tenha uma certa uma recepção, uma divulgação. E ainda bem que
isso me incentiva a criar cada vez mais. Eu, por exemplo, tinha hora que eu falava assim comigo mesmo, o que eu vou fazer agora? E de repente pintava uma ideia, por mais simplória que seja, e dava certo, né? Carlos, esse momento que precisa ser exigido da criatividade, acho que passa sempre pelo seu canal. Sim. No qual nós acompanhamos também entrevistas com personalidades, pessoas como a Lúcia Churica, né? Eu lembro de você entrevistando ela na praça, e outras pessoas aí que fazem parte da história Sim. de Machado. Então, esse ponto de criatividade, ele é muito importante para que possa nascer novos vídeos. Sim, exatamente. Uma entrevista, ela de uma certa forma está ligada à outra, né? Por exemplo, se eu entrevisto hoje um cantor, essa entrevista vai me incentivar a procurar outros cantores, outros grupos, bandas e assim por diante. Quando eu entrevisto, por exemplo, uma pessoa de 80, 90 anos que tem muita experiência de vida e sabe uma boa história de Machado, também me incentiva a procurar outras pessoas mais ou menos nessa faixa etária para que me conte um pouco mais sobre a cidade. E vocês não fazem ideia de como é interessante, como nossa, isso enche o ego da gente de conhecer pessoas com toda essa idade que transmitem todo esse conhecimento. Um grande exemplo é o Arthurzinho, o seu Rominho ali perto da APAI, é um exemplo, né, de pessoas, a saudosa Dona Elza Almeida, que também fazia os passeios de fubá. Então eu peguei muita coisa dessas pessoas, isso me incentiva. Tem gente que pode pensar assim, pô, mas você vai atrás de 20... Infelizmente tem gente que pensa assim, você vai atrás de gente velha, vai atrás de gente nova. Não, essas pessoas têm muita coisa a oferecer e elas precisam ser valorizadas. Então é isso, uma entrevista puxa a outra, é um gancho, né? É um gancho. Até como você comentou, o pessoal mais velho tem muito mais a oferecer de conhecimento, né, de história, do que ainda os jovenzinhos que vão construir as suas histórias, né, e no futuro vão nos contar também. Exatamente, vão aprender muito. Ô Carlos, e essa questão do entrevistador? Porque nós estamos também sempre trabalhando com isso e sabe que não é brincadeira. Não. Como, por exemplo, você pega uma pessoa para entrevistar, você tem a expectativa, esse bate-papo vai ter a durabilidade de 20 minutos, nós precisamos ter esse conteúdo. Sim. E às vezes o entrevistado ele não tem aquela afinidade. Então você pergunta, e aí você tem a sua carreira, gosta de futebol? Ele olha para você e fala, gosto. Exato, passei por isso. E como que você faz aí para as suas técnicas para conseguir ter aí um bom bate-papo, conseguir o conteúdo para deixar o vídeo em dia para ser apreciado pelo seu público? Olha, eu não vou citar nomes, porque eu acho que se eu citar nomes ela não vai gostar, e ela já é brava por natureza. Não vou citar nomes não, mas eu lembro de uma entrevista que levei, você não vai acreditar, levei anos e anos e anos até que finalmente consegui entrevistar essa pessoa, muito famosa aí em Machado. E foi mais ou menos assim, eu fazia a pergunta e ela respondia secamente. Eu fazia uma outra pergunta e a resposta era seca, ela não prolongava a resposta, aquilo que desesperava. Eu falei, nossa. Aí eu comecei a brincar um pouco, sorrir um pouco mais, fazer um pouquinho de piadinha, né? Tipo assim, você tá nervosa, não sei o que, como é que era naquela época? Então eu consegui levar, mas naquele ritmo. Tem gente que é muito sorridente, é o caso do palhaço lá da Santa Luísa, Casquinha. O Casquinha, eu não consegui entrevistar. O Casquinha, do início ao fim, eu gargalhei, eu não consegui fazer gargalhar. E tem aqueles que eu conversava e sorri, e tinha aqueles que eu tinha que conversar seriamente, porque a pessoa também não abria um pingo de sorriso. Então, lidar com o entrevistado não é fácil. Às vezes, naquele exato momento, ele não está passando por um momento legal. E é o seu caso, você entrevista, você tem que saber lidar. E isso ocorre no dia a dia, não é só em entrevistas. No dia a dia, você anda pela rua, você encontra alguém, a pessoa está de bom humor, você tem que segurar a onda. Então, você tem que usar a psicologia, né? Se a pessoa não está legal, não abusa, conversa, pergunte o mínimo possível. Se tiver que terminar a entrevista em 10, 15 minutos, termina. É mais ou menos isso. Não é fácil lidar com o entrevistado. Tem muito entrevistado que, olha, eu chorei de dar risada, tem aquele que eu tive que ficar sério, teve aquele que eu tive que improvisar, mas é uma lição, cada entrevista é uma lição. Carlos, e aí, o que vem pela frente, quais são os seus projetos,
pelo canal, tem coisa nova vindo por aí. Conta para nós. Olha, todo dia eu tenho que pensar em algo novo, né? Muitas vezes o novo não surge como eu quero, surge espontaneamente num certo detalhe. É o caso das montagens, né? Que anos atrás alguém já fez. Então, eu já tenho algumas entrevistas assim já agendadas, né? Vou ver se eu tento chegar também na fazenda, desculpa, mas no merchandising, na Fazenda Limeira, porque aliás tem o Museu da Cachaça. Eu vou ver se eu consigo ir lá, conversar, filmar. Tem a dona Sônia, lá da Prainha, que ela é artista plástica. Então já tem algumas entrevistas agendadas. É lógico que até lá tudo pode acontecer, né? De repente a pessoa, por algum motivo, não possa me ceder a entrevista. Mas eu garanto a vocês que o objetivo do canal é valorizar a cultura não só de Machado, como da região. E eu tive até a chance, consegui entrevistar uma das melhores entrevistas que eu fiz, um dublador, o Hélio Ribeiro, que ele é a voz oficial do Robert De Niro, do Kevin Costner. Só que não foi uma entrevista pessoal. Eu mandei as perguntas, ele respondeu em vídeo, depois eu me filmei fazendo a pergunta e fui fazendo as edições, entendeu? É fantástico você poder dar um passo além de tudo isso. Muito bom. Canal Machado na TV, você pode procurar ele no YouTube, seguir, para que sempre que tiver novidades você irá acompanhar tudo com o nosso grande amigo aí, o Carlos Roberto Souza. Obrigado pela sua presença. O tempo do jornal é um tempo mais curto, nós precisamos marcar mais vezes para falar aí do seu conhecimento, né? Compartilhar o seu conhecimento, falar dos projetos que sempre temos certeza que os nossos ouvintes, a população machadense, fica ligada aí, porque é muito interessante. Muito obrigado. Só ressaltando que, além do YouTube, o Machado na TV se encontra no Instagram e no Facebook também. No YouTube, as entrevistas estão mais completas, porque no Instagram, infelizmente, é tudo picado, não dá para colocar uma entrevista longa. Agradeço a todos vocês, Bruno, agradeço a rádio, parabéns a vocês, entendeu, pelo sucesso de vocês estarem em mais já de 40 cidades. Isso é um grande feito, que vocês consigam ultrapassar todas as regiões. O entrevistado de hoje no Jornal Difusora foi o Carlos Roberto Souza, do canal Machado na TV. O Jornal Difusora vai para um intervalo e volta daqui a pouco. Valeu, obrigado, cara. Meu pai, estamos juntos, obrigado. Pelo nome da série mesmo.